O Vasco segue vivendo dias intensos dentro e fora de campo, e o noticiário do clube mostra como o momento é de atenção total a cada detalhe, principalmente nesse período decisivo de ajustes no elenco e preparação para os próximos compromissos. A movimentação no CT Moacir Barbosa tem sido grande, com a comissão técnica trabalhando forte para alinhar o time antes do duelo contra o Mirassol, em São Paulo, enquanto a diretoria atua de forma paralela no mercado da bola para acelerar reforços e resolver pendências que podem impactar diretamente o desempenho da equipe ao longo da temporada. O ambiente é de expectativa, tanto pelo que pode acontecer dentro das quatro linhas, quanto pelas novidades que podem surgir a qualquer momento nos bastidores. A preparação para a partida contra o Mirassol entra em sua reta final, com o Vasco realizando o último treino antes da viagem. A comissão técnica trata esse jogo como importante não apenas pelo resultado, mas também pelo contexto de evolução do time, que vem passando por ajustes táticos e pela integração de novos jogadores. Existe uma expectativa real de que o elenco ganhe um reforço significativo para essa partida, já que o clube trabalha nos trâmites finais de regularização de um dos atletas recém-chegados. A possibilidade de estreia anima o torcedor, que acompanha de perto cada atualização e espera ver o time mais encorpado em campo, especialmente em um jogo fora de casa que promete ser exigente. Além desse reforço mais aguardado, o Vasco pode contar com novidades que vêm de dentro de casa. A utilização de jogadores formados na base tem sido uma alternativa cada vez mais presente, e isso ficou claro na última lista de relacionados, que contou com vários jovens que vêm se destacando no trabalho diário. Atletas que já mostraram personalidade e qualidade nos treinos começam a ganhar espaço, mostrando que o clube tenta equilibrar a chegada de reforços externos com a valorização de quem já conhece o peso da camisa cruz-maltina. Esse movimento é visto como positivo, especialmente em um cenário de reconstrução e busca por identidade dentro de campo. O retorno das atividades do elenco sub-20 também trouxe novidades interessantes. Mesmo com a reapresentação da categoria após o período de descanso, alguns jogadores seguem integrados ao grupo principal, participando da rotina de treinos no CT Moacir Barbosa. Isso demonstra uma confiança da comissão técnica nesses atletas e reforça a ideia de que eles estão no radar para futuras oportunidades. A expectativa é que alguns desses jovens voltem a aparecer entre os relacionados, o que mantém o torcedor atento e curioso para saber quem pode ser a próxima surpresa a ganhar minutos com a equipe profissional. Enquanto o campo chama a atenção, o mercado da bola segue sendo um capítulo à parte. O Vasco continua ativo, analisando possibilidades e sendo ligado a diversos nomes. Nem todas as informações que circulam se confirmam e o clube trabalha com cautela para evitar movimentos precipitados. O torcedor acompanha rumores, negociações e especulações, mas a diretoria tenta agir com responsabilidade, avaliando o impacto esportivo e financeiro de cada possível contratação. Esse cuidado é fundamental em um momento em que o clube busca equilíbrio e solidez para crescer de forma sustentável. Um dos assuntos que geraram bastante repercussão entre os vascaínos foi a possibilidade envolvendo um atacante que pertence a um grande clube do futebol brasileiro. A informação causou surpresa e dividiu opiniões, principalmente pelo histórico recente do jogador, marcado por lesões e dificuldades para se firmar. Apesar do barulho inicial, o que se apurou nos bastidores é que, até o momento,
não existe nada concreto entre as partes. Esse tipo de situação mostra como o mercado é dinâmico e como nem tudo que surge rapidamente se transforma em negociação real, exigindo sempre uma leitura cuidadosa antes de criar expectativas. Ao mesmo tempo, outras movimentações chamam a atenção pelo fator emocional. A possibilidade de retorno de um jogador formado na base do Vasco sempre mexe com o torcedor, que costuma ter uma ligação especial com atletas que surgiram em São Januário. A ideia de repatriar alguém que já vestiu a camisa do clube no passado é vista com curiosidade, ainda mais quando se trata de um jogador jovem, atuando no futebol europeu e que pode estar buscando uma retomada de desempenho. Mesmo que ainda seja apenas uma sondagem, esse tipo de movimento mostra que o Vasco observa diferentes mercados e perfis, buscando oportunidades que possam agregar ao elenco. Paralelamente a isso, existe uma negociação que vem sendo tratada como prioridade e que empolga boa parte da torcida. A situação de um lateral que atua no exterior tem avançado, com o Vasco demonstrando interesse real em contar com o jogador para a próxima temporada. A vontade do atleta em retornar ao futebol brasileiro pesa a favor, especialmente diante do cenário que ele vive atualmente em seu clube, onde não tem recebido oportunidades. As conversas envolvem modelos de negócio que atendam às exigências das partes. E a diretoria trabalha para encontrar uma solução viável que permita o avanço das tratativas. Esse possível reforço é visto internamente como alguém capaz de suprir uma carência do elenco, trazendo intensidade, qualidade técnica e experiência em alto nível. O fato de já conhecer o futebol brasileiro e ter passado por momentos importantes em sua carreira recente aumenta a confiança de que ele pode chegar e contribuir rapidamente. A negociação, no entanto, exige paciência, já que o clube detentor dos direitos econômicos do jogador busca recuperar o investimento feito, o que torna o diálogo mais delicado e estratégico. Assim, o Vasco vive um momento de muitas frentes abertas, com o foco dividido entre a preparação para o próximo jogo, a integração de novos atletas, a valorização da base e as negociações em andamento no mercado. Cada detalhe é acompanhado de perto e a sensação é de que decisões importantes estão sendo construídas dia após dia, com impacto direto no rumo da temporada. O torcedor observa, analisa e projeta, sabendo que os próximos movimentos podem definir muito do que o time apresentará dentro de campo nas próximas semanas, em um cenário que segue em constante evolução. A sequência de informações que envolve o Vasco mostra como o clube vive um momento de construção cuidadosa, tentando alinhar expectativa da torcida com realidade de mercado e planejamento esportivo. A diretoria sabe que cada movimento é observado de perto e que qualquer passo em falso pode gerar desgaste. Por isso, as decisões vêm sendo tomadas com calma, mesmo diante da ansiedade natural do torcedor. O ambiente interno indica que o foco não é apenas resolver o agora, mas também preparar o terreno para uma temporada mais consistente, com menos improvisos e mais coerência nas escolhas. No dia a dia do CT Moacir Barbosa, o trabalho segue intenso, com a comissão técnica buscando ajustes finos no time que vai a campo. O último treino antes da viagem para São Paulo ganha um peso ainda maior, porque define não só a estratégia para enfrentar o Mirassol, mas também quais jogadores estão realmente prontos para suportar a exigência do jogo. A expectativa pela estreia de um reforço aumenta a competitividade interna e cria um clima positivo,
já que a presença de novas opções costuma elevar o nível dos treinamentos e gerar respostas imediatas dos atletas que já estavam no elenco. A utilização de jovens da base segue como uma pauta constante dentro do clube. O Vasco entende que precisa olhar com carinho para quem vem de baixo, não apenas como uma solução emergencial, mas como parte de um projeto esportivo mais amplo. Jogadores que já aparecem entre os relacionados mostram que a porta está aberta e que o desempenho no dia a dia é determinante. Esse tipo de oportunidade fortalece o vínculo entre clube e atleta, além de enviar um recado claro de que há espaço para quem trabalha e corresponde. No mercado, o cenário continua sendo de observação e ajustes. Nem toda informação que circula se transforma em negociação real, e o Vasco tem buscado filtrar melhor o que realmente faz sentido. Alguns nomes surgem, ganham força nas redes sociais, mas acabam não avançando por questões técnicas, financeiras ou estratégicas. Esse filtro é essencial para evitar erros do passado. Quando contratações sem encaixe claro acabavam pesando no elenco e no orçamento, sem retorno esportivo satisfatório. Entre os assuntos que mais chamaram atenção recentemente está a possibilidade envolvendo um atacante ligado a outro grande clube do país. A repercussão foi grande, muito por conta do histórico do jogador e do investimento que já foi feito nele ao longo da carreira. Porém, as informações mais recentes indicam que não existe negociação em andamento neste momento. Esse tipo de situação reforça a importância de separar especulação de fato, algo que o torcedor aprende a fazer com o tempo, mas que ainda gera debates intensos. Outro ponto que desperta curiosidade é a sondagem por um jogador formado em São Januário e que hoje atua fora do país. A simples ideia de um retorno já mobiliza a torcida, que costuma valorizar atletas identificados com o clube. Mesmo que ainda não exista uma negociação formal, o interesse mostra que o Vasco não descarta oportunidades em mercados alternativos e também observa jogadores que já conhecem a cultura do clube. Esse tipo de movimento pode representar uma aposta calculada, principalmente se o atleta estiver buscando retomar confiança e regularidade. A negociação que mais avança, no entanto, envolve um lateral que atualmente pertence a um clube do futebol inglês. A situação do jogador no exterior, com poucas oportunidades, faz com que o desejo de voltar ao Brasil seja cada vez mais claro. O Vasco aparece como um destino viável e interessante, tanto pelo projeto esportivo quanto pela possibilidade de protagonismo. As conversas seguem em andamento, com propostas e contrapropostas sendo analisadas para tentar chegar a um formato que agrade a todos. O principal desafio dessa negociação está no modelo do acordo. O clube inglês busca recuperar o investimento feito, enquanto o Vasco trabalha para viabilizar a chegada do atleta sem comprometer o planejamento financeiro. A alternativa de um empréstimo com obrigação de compra condicionada a metas surge como um caminho possível, equilibrando risco e retorno. Esse tipo de cláusula permite que o jogador prove seu valor em campo ao mesmo tempo em que oferece segurança ao clube detentor de seus direitos. Dentro do Vasco, a avaliação é de que esse lateral pode agregar muito ao elenco, principalmente por características que hoje fazem falta. A intensidade, a capacidade de apoiar o ataque e a experiência em competições de alto nível são vistas como pontos positivos. Além disso, o fato de já conhecer o futebol brasileiro facilita a adaptação, reduzindo o tempo necessário para que o jogador atinja um bom nível de rendimento.
Enquanto essas negociações seguem, o clube mantém o foco total no compromisso contra o Mirassol. A comissão técnica trata a partida como mais um teste importante dentro do processo de evolução da equipe. O resultado é relevante, mas o desempenho também será analisado com atenção, especialmente no que diz respeito ao entrosamento, à postura tática e à resposta dos jogadores mais jovens quando acionados. Cada jogo serve como termômetro para decisões futuras. O sentimento que fica é de que o Vasco vive um momento de transição, tentando equilibrar passado, presente e futuro. Há uma busca clara por organização, por escolhas mais racionais e por um elenco que represente melhor o peso da camisa cruz-maltina. As próximas semanas prometem ser movimentadas, tanto dentro quanto fora de campo, e cada detalhe pode fazer diferença no rumo da temporada, mantendo o torcedor em constante expectativa e acompanhamento atento de tudo o que acontece nos bastidores do clube. Esse período de transição exige paciência, algo que nem sempre é fácil para uma torcida tão apaixonada. Ainda assim, os sinais de planejamento e de valorização do trabalho interno ajudam a criar um ambiente de esperança moderada. O Vasco sabe que precisa responder em campo, mas também entende que decisões bem pensadas fora dele são fundamentais para sustentar qualquer projeto esportivo que se pretenda vencedor. A expectativa agora gira em torno dos próximos dias, tanto em relação ao desempenho da equipe quanto ao avanço das conversas no mercado. O clube segue trabalhando em silêncio, ajustando detalhes, avaliando cenários e tentando transformar possibilidades em realidade. E, enquanto isso, o torcedor segue ligado, atento a cada movimento, esperando que essas peças, pouco a pouco, se encaixem e façam o Vasco dar os passos necessários rumo a uma temporada mais consistente e competitiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força e já movimenta rodas de conversa entre dirigentes, empresários e torcedores atentos ao mercado. O nome da vez é Reinaldo, destaque do Mirassol, que estaria no radar do Vasco da Gama para a sequência da temporada. Ainda tratado como rumor, o possível movimento chama a atenção pelo perfil do jogador e pela carência histórica do clube carioca em peças decisivas no setor em que o atleta atua. Reinaldo vem sendo apontado internamente como um dos líderes técnicos do Mirassol. Jogador de personalidade forte, presença constante no jogo ofensivo e com capacidade de assumir protagonismo em momentos de pressão. Essas características teriam despertado interesse em São Januário, onde a diretoria busca nomes que cheguem com status de titular e que consigam elevar o nível competitivo do elenco sem exigir um investimento fora da realidade financeira do clube. Fontes próximas às negociações indicam que pessoas ligadas ao staff do atleta já teriam sido sondadas em uma conversa inicial, ainda sem proposta oficial. O Vasco observa com cautela, avaliando números, condição física e adaptação ao estilo de jogo pretendido pela comissão técnica. A ideia seria antecipar movimentos antes que outros clubes entrem na disputa, algo que tem sido recorrente em janelas recentes. Do lado do Mirassol, o discurso público é de tranquilidade. Internamente, porém, sabe-se que a valorização de Reinaldo no mercado é vista como consequência natural de suas atuações.
Uma eventual saída só ocorreria mediante um acordo considerado vantajoso, tanto esportivamente quanto financeiramente, o que pode transformar a negociação em uma novela de capítulos silenciosos. Para o torcedor vascaíno, a simples menção do nome já gera expectativa. A busca por reforços com fome de bola e margem de crescimento é um pedido antigo das arquibancadas. Se o rumor vai se transformar em realidade, ainda é cedo para afirmar. No futebol, muitas histórias começam como sussurros de bastidor e terminam como manchetes. Reinaldo e Vasco, por enquanto, seguem nesse território nebuloso da especulação, onde tudo é possível e nada é garantido. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!